Bom, há uma mudança significativa do ano passado para cá no contatismo e nas abduções, né? Quem é que não sabe o que é a diferença entre abdução e contato aqui? Bom, abdução é quando você é levado para dentro de uma nave, sem você dar o seu aval consciente. E contato é quando você entra convidado nessa nave. Tá? A diferença é essa. E a gente recebe aí uma média de 400 e poucos e-mails por dia, misturando o Facebook com o e-mail, e de pessoas que perguntam um monte de coisa, né? Mas de outubro, novembro do ano passado para... Não, desculpa, de julho a agosto do ano passado, que coincidiu com o lançamento do nosso livro, eu tenho recebido relatos de pessoas da Croácia, da Austrália, da Nova Zelândia, da Suíça, da França, da Inglaterra, de Portugal, onde a gente vai estar agora em maio lançando o nosso livro lá, que relatam episódios de convivências com extraterrestres. Começaram a se lembrar de abduções, estão tendo coragem de falar dos seus contatos. Então, há uma mudança significativa neste momento em que nós estamos vivendo em relação à presença dos extraterrestres, porque aquilo que era oculto está ficando na superfície do conhecimento. E tem uma razão para isso. Bom, o Albert Einstein disse isso na época da bomba atômica. A ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. E o meu trabalho, em todos esses anos, sempre se pautou em somar a ciência com a religiosidade, não religião, mas a espiritualidade, porque eu acho que aí você tem uma visão mais parecida com a verdade do conhecimento. Próxima, por favor. A gente tem até uma camiseta disso, né? Um grey, isso aqui é um grey, tá? O ET clássico, né? É o grey, o cinzento, baixinho, cabeçudo. Um fala assim: tem vida inteligente na Terra? Esse fala: eu acredito. Aí o outro fala que são perigosos. E é exatamente este o conceito que os extraterrestres têm de nós. É uma raça hostil e primitiva. Porque é uma raça que se destrói o seu meio, destrói os seus irmãos, humanos ou não, sem pensar nas consequências. Aí você pergunta assim: bom, se eles acham isso da gente, o que eles estão fazendo aqui? Né? Próxima, por favor. E essa é a pergunta que a gente pretende responder no final da palestra. Mas vejam, é óbvio que nós nunca estivemos sós. Este desenho de caverna lá da Austrália, de mais ou menos 1600, mostra homens usando um capuz com roupa. Em 1600, na Austrália, nós tínhamos os aborígenes. Eles nunca usaram roupa, né? E capuz eles também não tinham. E os olhos grandes. Este aqui é uma imagem melhor ainda. Ela vem do templo, daquele mais famoso, que tem aquela placa do Amon, em que vocês veem um ser baixinho, olhudo. Está vendo? Esse aqui tem 4 séculos antes de Cristo. Essa é uma tapeçaria que está na Catedral de Bonnet, na Borgonha francesa, da Renascença, que foi o período onde mais foram retratados naves espaciais, em que vocês veem os nobres renascentistas e esta imagem no céu. Vocês conseguem ver? Vocês acham que isso aqui é um chapéu mexicano? Parece uma nave, né? O que o pintor da Renascença tinha que pôr isso nessa quadro? Desta tapeçaria. E vejam, se é verdade que a Renascença italiana, na figura do Sebastião Manardi, que era um contatado, divulgou amplamente a presença de naves no céu, esta é uma escola francesa que não passou por Mainardi. Então, é real que, na Idade Média, as pessoas viam naves e sabiam da existência das mesmas. Próxima. Esta aqui é uma prova já não desenhada ou pintada pelo homem, mas gravada. O Meister era um arqueólogo amador lá da Califórnia, e o passatempo dele no fim de semana era sair com a família e com um amigo, que também era arqueólogo amador, para pegar fósseis. Então, ele martelando no granito, então, da era paleozoica, entre 440 e 220 milhões de anos atrás, ele achou este fóssil. Esta imagem. Não é pegada? Não são 2 pés calçados? Gente, há 440 milhões de anos atrás não tinha nem homem, quanto mais homem calçando sapato.
Tá certo? E o mais interessante, você pegando essa imagem aqui e ampliando, é esse artrópodo chamado trilobite já extinto e que só existiu na era paleozoica. Então, isso é um fóssil. Não pode dizer que é o imaginário. Isto é uma prova não criativa do homem. É uma prova concreta, física. Próxima, por favor. Este martelo foi achado por um arqueólogo na Escócia, chamado de martelo de Kingood. Aqui é um metal, uma liga que tem cobre e mais alguma coisa, num cabo de madeira. Ele é pequenininho, mas ele tem 416 a 359 milhões de anos de idade. Que ser vivia na Terra que precisava de um martelo? Provavelmente o dono da bota. Nós sabemos que não tinha civilização na Terra, né? Essa aqui é a pilha de Bagdá, que foi encontrada nas ruínas de uma das cidades perdidas daquele país, agora arrasado pela ignorância norte-americana e do camarada que foi morto lá. E esta pilha foi achada em 1936, mas ela data de mais ou menos 40 mil anos. E ela é uma pilha mesmo, ela funciona, ela gera uma energia de baixa intensidade. O que eles acham? Que isso aqui era usado com efeito medicinal, como se fossem eletrochoques para matar, para curar dores crônicas. Há 20 mil anos atrás, eletricidade. Próxima, por favor. Os discos de Bayan Karaula, são 716 discos, alguns dizem 726. Estes discos são feitos de uma liga metálica desconhecida e são gravados, hoje nós sabemos, a laser. Eles foram encontrados de uma caverna em Bayan Karaula, que é a região que fica entre o Tibete e a China. O que esses discos contam? Que uma nave dos Dropas, estes baixinhos aqui, caiu naquela região. E eles não conseguiram consertar a nave para voltar para casa, como muitos extraterrestres se perderam aqui quando vinham estudar, minerar, piratear o nosso planeta. Eles ficaram aqui presos e ali perto tinha uma tribo de trogloditas. Os trogloditas, quando viram os baixinhos, acharam que eles eram inimigos. Foram lá e quase dizimaram eles todos. Aí eles, com os Dropas, conseguiram provar para os trogloditas que não eram maus, que não eram agressivos, então pararam de ameaçá-los, de atacá-los. E eles entraram fundamente numa caverna onde eles foram morar. Não se sabe se eles morreram todos ou se eles estão vivendo dentro da Terra, mas esses discos estão aí, foram interpretados por um professor da Universidade de Pequim, que foi morto, e um outro professor chinês conseguiu tirar isso da China e levar isso para o conhecimento do mundo ocidental. Gente, isso aqui tem 12 mil anos de idade. Essa liga metálica não existe na Terra. Nós não tínhamos laser para poder fazer esta gravação. Então, isso aqui é uma prova óbvia que houve seres visitando a gente. Próxima, por favor. Mas essa verdade continua negada. Isso não existe, né? Próxima. Propositadamente ocultada. E eu pus a figura do Obama, porque os Estados Unidos é o país que tem o maior interesse em manter o véu do desconhecimento sobre este assunto. Por uma razão muito clara. A tecnologia deles deve-se muito ao contato que eles têm com os extraterrestres do outro lado da força, não confederados. E todos os presidentes americanos sabem disso. Existe até uma daquelas múltiplas teorias da conspiração que o John Kennedy foi morto porque ele estava disposto a declarar ao mundo a existência de seres extraplanetários vivendo na Área 51. Diz que uma das causas do assassinato dele foi justamente o fato dele estar disposto a declarar a existência de extraterrestres no planeta Terra. Isso não convinha à palestra da Margareth que ela vai dar depois, aos seres que ela vai falar. Próxima, por favor. Próxima. Por que isso está sendo ocultado de nós? Porque nós temos o direito de saber, não? Próxima. Porque existe um medo muito grande por parte dos que governam este planeta de perder o poder que eles detêm sobre nós, porque nós estamos totalmente na mão deles, né? De não ter respostas para as perguntas que, obviamente, nós faremos, e da reação da humanidade. Porque, pensa bem, nós somos informados que existe vida em outro planeta, vida que sempre foi negada pela ciência, que não apenas existe, como é mais inteligente que nós, que não apenas é mais inteligente
racionalmente falando, quanto emocionalmente falando, espiritualmente falando, que moralmente nos ultrapassam em muito e que há estilos de vida melhores e diferentes dos nossos. Vocês acham que eles iam aguentar? Um sistema de vida sem empréstimo, sem cartão de crédito, sem indústria farmacêutica, sem crime organizado, sem corrupção, sem político, porque existe planeta que não tem político. Então, é exatamente por medo que isso nos é ocultado, porque assim eles continuam detendo o poder. E o poder hoje é o conhecimento. Quem conhece, quem sabe, detém o poder. Próxima, por favor. Mas qual é o propósito de nós sermos visitados? Porque é óbvio, não é acaso. Não é porque eles não têm nada para fazer no planeta deles que simplesmente eles vão fazer um passeazinho ali, na periferia da Via Láctea. Vamos lá, onde tem aquela racinha primitiva, complicada. Existe um propósito muito sério neste passeio. Próximo, por favor. E por quem nós somos visitados? Porque essa é uma outra pergunta que nós temos que nos fazer. Não é, ET, né? Quem é o ET? O que deseja este ET? Vocês já se fizeram essas perguntas? Porque a gente não tem que ficar estendendo passarela vermelha, não, sem saber o que eles querem. Vocês abririam a porta da casa de vocês para alguém entrar só porque esse alguém é mais bonito? Ou é diferente? Claro que não. E a Terra é a nossa casa, certo? Próxima, por favor. O nosso universo é um universo polarizado, ou seja, ele é bipolar, né? O que significa que a mesma energia, quando muito lenta, ela significa uma coisa, quando muito rápida, ou seja, quando ela tem muito acréscimo de energia, ela é seu oposto. Vamos citar, por exemplo, o ódio e o amor. O ódio e o amor é a mesma energia, é uma energia. Quando essa energia está sem vitalidade, está muito lenta, portanto, ela é ódio. Quando ela está muito vitalizada e, portanto, rica em energia, ela é amor incondicional. É a mesma energia. O medo e a fé, a depressão e a esperança. São as mesmas energias que têm radicais diferenças, não importa onde eles estejam, né? Se nós colocássemos nós mesmos nessa régua do ódio e do amor, que vai de 0 a 100, onde 100 está Jesus, que ama incondicionalmente, e no 0 estão o governo oculto, os draconianos, os magos negros, em que ponto da escala vocês acham que a gente estaria? 50, 30, 40, 10, 9, 8, 7, 5, 5. Olha, com muito boa vontade, no 5. Isso eu estou falando, não sou eu que falo, tá? Isso quem fala são os extraterrestres. Eles dizem que eles estão no 6. E, com muito boa vontade, nós estamos no 5. Eu falei, todos nós? Ela falou, sim, Chico Xavier. Eu falei, entendi. Então, nós estamos no 2, no 1, e tá bom. Vocês concordam? Veja, pessoal, vocês amam a quem que ama vocês, não é assim? Vocês são capazes de amar o seu inimigo? Então, você já está abaixo de 3. É difícil. Aí você ama quem te ama. Você ama quem te ama sem cobrar nada? Então, você está no 2. Vamos parar por aqui para a gente não entrar em depressão. É melhor. Então, por causa que nós estamos no universo polarizado, é óbvio, em tudo existe o bem e o mal. Próxima, por favor. Eles coexistem na forma deste antariano maravilhoso, que eu tive a honra de conhecer recentemente. Os antarianos são extraordinários, são totalmente espiritualizados. Eles são tão etéreos que, para eles se manifestarem aqui, eles têm que condensar o corpo mental abstrato, para vocês terem uma ideia de como eles são. E os draconianos, que é o lado negativo da força, representam o lado negativo da força. Tá? Então, o bem e o mal coexistem neste universo. E é importante que a gente saiba que nosso planeta é um planeta não confederado. Isso significa nós não fazemos parte da Confederação dos Planetas Unidos. E não fazemos parte porque nós somos hostis e primitivos. E porque somos hostis e primitivos, nós não temos defesa da Confederação.
Então, aqui, entre o bem e entre o mal. Próxima, por favor. A própria evolução da raça humana já leva a gente a compreender que existe uma clara intervenção genética num determinado momento para mudar a nossa estrutura biológica, né? Vejam bem, vocês sabem que nós éramos primatas, né? A gente era primata, não era? E esses primatas viviam nas grandes árvores que tinham 100 e poucos metros de altura. Aí, isso é o que a ciência fala, tá? Aconteceu um evento X, caiu um meteoro, pegou fogo, alguma coisa. E esses primatas tiveram que descer da árvore, correndo, para sobreviver. Quem eram esses primatas? Os australopitecos. Vejam o crânio deles. É um crâniozinho com carão. Não é? Tá certo? Quando eles desceram da árvore e eles não precisavam mais ficar com as mãos ou com os pés agarrando para se manter no topo das árvores, eles começaram a usar as mãos para outras coisas. E, neste usar a mão para outra coisa, eles começaram a fazer a oposição do polegar. Quando eu entrei na faculdade de medicina, em 76, eu estou velha mesmo, gente. Fazer o quê? Eles falaram assim: o homem é o único ser que faz a oposição do polegar. Em 95, os gorilas e os chimpanzés começaram a fazer a oposição do polegar. Agora, os orangotangos já estão fazendo e o macaco rhesus também. Evolução. Nós não temos uma prioridade nem disso. Tá? Então, este ser, o Australopithecus, ele demorou 450 milhões de anos para aparecer. Ele apareceu. Dele para o primeiro humano com capacidade mínima de raciocínio se passaram mais de 200 milhões de anos. Quando surgiu o Homo habilis, aquele que começou a quebrar pedra, a fazer instrumento rudimentar, a polir, viviam em conjunto, o líder era o mais forte, eles não faziam distinção entre homem e mulher. Quando acertava, era o multiplicai-vos, quando errava, paciência, porque eles tinham apenas instinto básico, não tinham organização, não tinham língua, não tinham desenho, não tinham arte, não tinham nada. A partir do momento em que o habilis surge, passa mais milhões de anos para que ele evolua para o Homo erectus. Este, sim, já com primórdios de organização social, vivendo em tribo, descobrindo o fogo, descobrindo a roda quadrada, que nem o Bill Gates faz, a roda quadrada que ele lança, cada vez que ele dá um upgrade no programa dele, a bola está quadrada, aí vai, agora é ovalada. Vocês já viram essa piada, não? Então, eu estou contando para vocês a primeira vez. Esse Homo erectus já tem arte, porque ele já começa a percutir instrumentos para produzir sons, e ele já faz desenhos com carvão, desenhos com pedra, com raízes coloridas nas paredes. Este ser já tem família. Ele sabe qual é a fêmea dele e ele sabe qual é a cria dele. Compete à fêmea manter eles alimentados e ele trazer o alimento. A fêmea tem que dar o calor, tem que dar o aconchego. Então, já há uma estrutura. É claro que a gente está falando do ponto de vista biológico, mas espiritual, nós sabemos que no Homo habilis já começa a encarnar a primeira raça humanoide deste planeta, que era etérea e passa a ter as suas primeiras experimentações no Australopithecus, assumindo já um córtex um pouco melhor a partir do habilis. Mas no Homo erectus, já no final deste Homo erectus, quando começa a aparecer o Cro-Magnon, o homem de Neandertal, o homem de Pequim, só para citar os mais famosos, nós já temos encarnando nestes seres os exilados de Capela. Os espíritos mais duros, mais empedernidos no mal, mais rudes na emoção, começam a encarnar no Homo erectus. Mas olha que interessante. Vejam o crânio do erectus. Você ainda tem um crâniozinho para um cabeção, para um carão, não tem? Muito parecido com o símio, ainda de hoje. E, de repente, evolui-se para isto. Salta-se disto para isto
rapidamente. É claro que, pelo ritmo em que a evolução planetária estava procedendo, não é possível você acreditar que isso se dá por uma evolução biológica normal. Neste momento, há uma intervenção extraterrestre que cria o Homo sapiens, do qual nós descendemos. Nós somos o sapiens sapiens, que no futuro será conhecido como o tolos tolos, quando o sapiens de verdade vai estar na Terra. Então, percebam a diferença brutal. Olha, aqui o Neandertal já tem um crânio mais parecido com o sapiens, não tem? Nesse Neandertal já está o exilado de Capela. Então, são seres com um quantum energético maior, um DNA mais elaborado, já com condições de gerar um corpo cujo cérebro possa abarcar o conhecimento, possa aprender e possa transmitir. Era preciso que houvesse essa evolução. E essa intervenção aqui do Erectus para os Sapiens, segundo conta a epopeia suméria chamada Enuma Elish, que chama Epopeia da Criação, foi a intervenção dos espíritos de Nibiros, dos seres de Nibiros, né, que vieram para a Terra para roubar o nosso ouro, para salvar o planeta deles, e que aqui, chegando, não queriam minerar, tentaram escravizar o Homo erectus, que não queria ser escravizado, morria de rir deles, não entendia nada. Então, um dos nibiruanos, que era um cientista fantástico, chamado Enki, que era filho do rei Anu, junto com Enlil, que era o comandante militar dessa expedição, ele começa a fazer experimentos somando os espermatozoides dos erectos com os óvulos das nibiruanas, produzindo N híbridos que não deram sucesso, até que surge o Homo sapiens, que tem sucesso. Quem encarna neste Homo sapiens? Os exilados de Capela de melhor potencial moral. Então, a raça humana tem um upgrade espiritual, no sentido da inteligência racional, e DNA por essa intervenção. O Sapiens, então, já é um híbrido. Próximo, por favor. É o elo perdido da ciência, que sai do macaco rudimentar para o humano com competência. Próximo, por favor. E aí desenvolve-se esta raça Sapiens, juntamente com nibiruanos, isso na parte europeia do Oriente Médio, e na parte do Oceano Atlântico para as Américas, nós temos um outro evento muito importante, porque é óbvio que os caras vieram para cá com a permissão do Logos Galáctico, que é Jesus Cristo, conhecido por eles como Sananda, para acelerar a evolução do planeta Terra. Mas os nibiruanos são gente como a gente, hostis e primitivos, não importando o desenvolvimento tecnológico que tenham. Então, quando Jesus viu que, de novo, a massa crítica do planeta Terra estava pendendo para o lado errado da força, ele fez uma convocação aos planetas que, na rebelião de Lúcifer, tinham dado o seu salto quântico, saindo de expiação e prova, como nós estamos hoje, para a regeneração. E a convocação dele foi simples. Se você não está encaixando no nível quântico do seu planeta e você quer evoluir, venha ajudar a Terra a aumentar o seu padrão moral. E vieram seres de Órion, das Pleiades, de Sírios, de Vega, de Capela, de um montão de lugar que a gente nem conhece, porque a gente ainda não deu nome para isso, e vieram nascer e viver na Atlântida, que cresceu e floresceu nas artes, na filosofia, na medicina e na boa vontade. Aí o que acontece? Começa a encarnar entre os Atlantes os exilados de Capela. E, infelizmente, o poder corrompe. E os Atlantes dominavam o vril. Nesse momento, os nibiruanos já estavam indo embora, porque a guerra estava entre o Marduk e o Enlil aqui, e a Atlântida estava disputando o poder entre eles mesmos, entre os brancos, arianos e os vermelhos, que depois geraram os povos índios das Américas. E esse momento em que deveria ser um crescimento para estes espíritos foi o seu rebaixamento moral. E aí precipita-se a Terra numa guerra nuclear estrondosa entre os nibiruanos e entre os próprios Atlantes. E aí determina-se que a Terra, a raça que estava aqui era doente, que não podia continuar.
Então tentam destruir a terra, mas Jesus não deixa. E o Enki vem correndo avisar um neto tardio dele, o Noé. Cara, faz uma arca genética, leva banco genético de tudo que existe. Assistam o filme Noé, vale a pena. Faz um banco genético, porque a terra vai ter que recomeçar. O que acontece no momento do nosso dilúvio bíblico? O Sol está tendo uma tempestade solar enorme. Devido às explosões nucleares que os dois cretinos faziam, Atlantes e nibiruanos, a nossa magnetosfera estava completamente avariada. E por estar fragilizada, como hoje começa a ficar em ponto crítico, a tempestade solar aconteceu e nós não tivemos defesa. E esta irradiação solar extraordinária que houve acabou com a herança DNA da Terra. E o homem perdeu o seu rumo. Esqueceu o que sabia. A tecnologia foi sepultada embaixo dos mares com o dilúvio que aconteceu. E nós tivemos que recomeçar tudo. E nesse processo, neste momento em que nós estamos recomeçando, um dos planetas rebelados da constelação do Dragão, ou Draconiana, os membros deste planeta tiveram livre acesso ao planetinha, coitadinho, terceiro lá, do sistema solar, da periferia da Via Láctea, chamado Terra, vieram para cá. Dá um clique, Marga, para mim, por favor. E aportaram na África. Os draconianos... Bom, quem é mais antigo na Casa do Consolador sabe que eu falo isso desde o ano 2000. Acho que em 2008 ou 2009 começaram a aparecer as mesmas coisas ditas pelo Credo Mútua, né? Os velhos da casa, eu falei bem antes que o Credo Mútua aparecesse, mas é ótimo, porque ele simplesmente confirma aquilo que a gente acessava do arquivo acástico. E esses draconianos na África, lagartos gigantescos, com poder bélico enorme, subjugam o povo da terra, subjugam o sapiens sapiens que lá está, tornam-se deuses para aquele povo rudimentar, sofrido ao extremo até hoje, e criam, próxima, por favor, o novo híbrido, o sangue azul. Eles, para preservar o DNA deles, assim como os nibiruanos também, eles queriam que os casamentos corressem só entre eles, para manter o poder superior, racional, de magia e o poder que depois se tornou importante, que foi o financeiro. Tá? Então, o sangue azul, na verdade, está aí para criar encrenca, tanto dos nibiruanos quanto dos draconianos. E a Margarete acho que vai falar bastante sobre o governo oculto, né? E eu não vou entrar nesse aspecto, porque a minha história é outra. Mas vocês entenderam a encrenca que a gente ficou naquela época? Próxima, Marga, por favor. Agora, vamos analisar os ETs deste lado do mundo, tá? Que eu acho importante. Os maias é Quetzalcoatl, né? A serpente emplumada, com a figura de um maia. Olhem, a cabeça dele não é alongada? Tá? Vocês sabiam que as crianças maias nobres que nasciam tinham o crânio atado com panos para ficar longa como a dos deuses? Muitas crianças morreram por esfacelamento cerebral. Sim, vou chegar lá. Próximo é o Egito. Deixa eu falar dos maias primeiro. A cabeça alongada deles era para que eles fossem iguais aos deuses. João, dá um próximo para mim ali, por favor. No Egito, esse chapéu aqui era usado para mimetizar, simbolizar a cabeça dos deuses. Esta é uma múmia. Olha este diâmetro, gente. É nós? É igual a nós? Esta é a imagem do faraó egípcio Akenaton. Extraordinário homem, mulher, porque ele é andrógeno, ele tem mama, tem uma barriga batraquiforme, né? Bem, vocês estão vendo ali na fotografia de perfil como ele é bem feminino e masculino. E era por isso que o pai odiava ele. O pai queria um guerreiro, de repente morre o primogênito e fica isto para ser o faraó, que foi exatamente o que o pai falou para ele, né? Só que o Akenaton foi um dos espíritos luminares da Atlântida, ele foi um dos sacerdotes atlantes que sabiam do que ia acontecer, tentou acordar o povo e eles não ouviram.
Então, ele faleceu no dilúvio e reencarna no Egito para trazer o quê? O culto, não o culto a um Deus a quem se oferecesse sacrifícios, que era o que os draconianos faziam, que se alimentavam do medo, se alimentavam da dor, da subserviência, mas um Deus que fosse criador pelo amor. O Akhenaton não estava nem aí com a administração do Egito, ele deixou isso para Nefertiti, a esposa dele, considerada a mulher mais linda da época. Ela, sim, um grande comandante, estrategista. Ele queria poesia, música, quadros, literatura, ciência. E ele construiu uma cidade extraordinariamente bela, baseada neste conceito. Mas ele não era perfeito. E, não sendo perfeito, quando os sacerdotes de Amon-Ra, por ódio dele impor o culto a Aton, o Deus único, mataram Nefertiti, ele desceu a escada da perfeição e mandou acabar com todos os sacerdotes de Amon-Ra. Matou quase todos. Como ele não matou quase todos, os que sobreviveram foram lá e acabaram com ele. Né? Mas isso é história antiga. Vejam, aqui está a prova de um ser híbrido. Akhenaton era um ser andrógeno, era um híbrido, formado por tecnologia extraterrestre. Um espírito que veio para fazer a diferença. Se, em vez de ter sido morto, já tivesse sido aceito a existência de um Deus único, um Deus de amor, que ele deu, muito interessante, o nome de Atom, átomo, porque é onde Deus está, em cada átomo. Olha onde ele foi longe, olha a visão deste ser. Hoje nós estaríamos num planeta já de regeneração. O Akhenaton, para quem quer saber, hoje é um comandante estelar, é um dos comandantes do projeto Contato com a Terra. Um ser que a gente tem contato, ele é maravilhoso. Próximo, por favor. De novo, né? O crânio alongado. Próximo. E inicia-se, portanto, na Terra, a partir da renovação, o poder do governo oculto, que é a palestra da Margarete. Este é o lado errado da força que está neste planeta e que comanda este planeta ainda. Mas vai acabar. Próximo, por favor. A era da evolução tecnológica e da era da perda das referências morais, como a Idade Média, onde horrores foram feitos contra homens e contra animais. A Revolução Industrial, que dizimou a esperança de crianças e adolescentes que eram colocadas em máquinas aos 5 anos de idade. Quanta vida, quanta inteligência se perdeu e a gente que sobreviveu. A Primeira Guerra Mundial, terrível. A Segunda Guerra Mundial, pior ainda. Os atentados terroristas, como esse feito pelo Bush contra as Torres Gêmeas, para poder destruir e domar o outro lado do mundo. Porque as Torres Gêmeas foram feitas pela CIA, todo mundo já sabe disso hoje, né? Com o Bush comandando. Próxima, por favor. Mas, neste momento pior da humanidade, retorna a Confederação. Por quê? Porque o homem passou a dominar a fusão nuclear, a cisão nuclear. Uma raça hostil e primitiva dominando o átomo. O pessoal de Marte, que está saindo, está começando a reestruturar o seu planeta depois da hecatombe nuclear e que é confederado. E o pessoal de Vênus, que já é um planeta quase feliz, são altamente desenvolvidos lá. Eles chamaram a Confederação e falaram: olha, os priminhos lá descobriram a bomba atômica. Se eles explodirem tudo que eles querem explodir, eles acabam com o sistema solar. Aí a Confederação veio. E veio para oferecer ajuda. E teve em contato, em 1943, com o presidente americano Truman, oferecendo para ele tecnologia de evolução sustentável. Energia sem destruir a Terra, cura das doenças, evolução em todos os sentidos. Mas eles não fizeram uma coisa assim, é só os Estados Unidos que vai ter. Acontece que, um pouco antes, o Truman tinha sido visitado por um outro grupo de extraterrestres, os Greys, que trabalhavam para o governo oculto. E os Greys ofereceram para ele tecnologia e domínio da Terra. Domínio através de armas psicotrônicas, armas biológicas, armas químicas e um poderio militar. Foi a mesma coisa que foi oferecida para os russos e para os chineses e para os alemães. Tá? Os americanos acharam que era só eles que tinham. Mas, em contrapartida, eles queriam o direito de abduzir pessoas, porque eles precisavam estudar. O Truman falou: tudo bem, vocês podem abduzir da fronteira dos Estados Unidos para fora.
Eles falaram positivo. Qual é o país que tem o maior número de abduzidos? Estados Unidos. Não dá para confiar nesses carinhas, nos baixinhos, tá? Então, quando a Confederação veio oferecer ajuda, o proposto para a Confederação não dava para os Estados Unidos o domínio. Ele disse não. Eles não aceitaram. Então, a Confederação não pode intervir. Próxima, por favor. Mas o projeto Contato, ele continua seguindo na rota programada porque ele é determinado pelo Logos galáctico, que é Jesus. Nós vamos fazer a transição. Doa a quem doer, aconteça o que acontecer. Dá um cliquezinho para mim. Essa minha DJ, vou te contar um problema. A diretriz primeira é a não interferência. Eles não podem interferir na Terra, a não ser que nós, Terra, pidamos. Aí vocês vão falar assim, mas peraí, eu peço todo dia para eles interferir. Ok, sabe qual é a pedida que eles leem? A massa crítica. O conteúdo energético. A massa crítica que o nosso planeta, que nós humanos, encarnados e desencarnados, produzimos hoje, não gera um convite para a presença deles aqui. Entenderam? Então, não adianta chorar. Você pode pedir, andar de joelhos, ameaçar, nunca mais respirar para ficar roxo. Se nós não atingirmos a massa crítica mínima, por causa da diretriz primeira, eles não podem intervir. O que não significa que eles não venham. Eles não podem intervir a nível planetário, mas eles estão intervindo a nível individual. Próxima, por favor. O projeto Contato implica, primeiro passo, observar a evolução planetária no nível ecobiológico. O que significa? Que eles estão estudando o quantum energético dos minerais, cujo ser mais evoluído é o cristal, dos vegetais, cujo ser mais evoluído é o cogumelo, dos seres animais, e aí eles vão por divisão de reino, né? E o ser mais evoluído da Terra é o Sapiens Sapiens, o comandante planetário, e em como estas diferentes energias se integram, se interrelacionam pelo bem do planeta. Qual a conclusão que eles chegaram até agora? Se tirar o homem, dá tudo certo. Mas eles não podem intervir, o que salva todos nós, certo? Próxima, por favor. Observar a evolução quântica planetária. E aqui é que reside o ponto em que cada um de nós vai fazer a diferença. E já está fazendo a diferença. Por quê? Quando um ser da Terra aumenta o seu nível quântico, ou seja, evolui, a Terra evolui, o sistema solar evolui, a Via Láctea evolui, o universo evolui e Deus aumenta seu quantum. Entenderam isso? Então, a análise quântica planetária significa que cada vez que cada um de nós desperta, por mínima que seja esse despertar, por menor que ele seja, nós estamos ampliando a massa crítica planetária para o lado positivo, dando uma chance para todos nós. Por isso que eles dizem autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, senão não vai adiantar, você não vai conseguir crescer. Entenderam? Como nós somos vitais nisso, cada um de nós. Próxima, por favor. Eles preparam os seres planetários através de intervenções no DNA para esse novo nível quântico. E, olha, são intervenções claras no DNA. Eu estou escrevendo um livro agora sobre índigos e cristais, não crianças índigos e cristais, sobre índigos e cristais, em que tem um capítulo que eu falo só sobre o DNA. Para vocês terem uma noção de como evoluiu a ciência, hoje existe uma ciência de ponta chamada epigenética. Ela é uma ciência acima da genética. O que a epigenética descobriu? Que nós temos genes que funcionam e genes que não funcionam. Isso é óbvio, a gente já sabia. Mas os genes são ativados por substâncias químicas, as emoções são substâncias químicas, pelo meio ambiente, sendo ativados ou desativados ou estimulados. Né? Então, por exemplo, eles descobriram que nós temos um gene de saciedade. O meu morreu. Eu estou sempre com fome. Tem um gene de fome, excitativo. Tem um gene que faz você comer comidas calóricas. Tem um gene que prefere coisas magras. É genético. Tá? Só que a gente pode comandar isso com o poder da nossa mente.
E eles estão, estas abduções, estes experimentos genéticos que eles fazem, com muita gente que está aqui hoje, foi doador de espermatozoide e óvulo para a formação da nova raça humana. Olha que papel vital, que maravilha! Nós termos sido voluntários cedendo material genético para a nova raça humana. Olha que honra! Né? Então, quando você eu fui abduzido, não chora, filho. Pula, saltita, porque você deu uma sorte danada. Você é precursor da nova era. Você é um pioneiro. Parabéns. Eles criam híbridos que estão nascendo como índigos e cristais. Seres com DNA ativado, parcial ou totalmente, que estão vindo para cá porque eles são o primórdio da nova raça. A nova raça será feita só de cristais. Ou seja, os índigos estão passando por uma prova danada para ver se vai. Os cristais vão. E os azuis têm que correr atrás do prejuízo, que dá tempo, sempre dá tempo. Próximo, por favor. O DNA é o código universal. Ninguém é contatado porque é alto, baixo, gordo, magro, tem olho claro ou olho escuro. O contato, seja ele abdução ou não, é sempre baseado no mapa genético do sujeito. É o mapa genético que comanda e coordena isso. Tá? Então, ninguém vê nave à toa. Se você está vendo nave, é porque eles querem. E se eles querem, é porque você tem trabalho com eles. Ou já teve. Mas você nunca vai ser abandonado. Próximo, por favor. Eles querem interagir progressivamente com os humanos. E muita gente me pergunta, e o contato em massa? Quando vai acontecer? Bom, nós somos 7 bilhões e tralalá de seres, né? Tem milhões de abduzidos. Milhões de contatados. Isso, para mim, é um contato em massa. Não é? Só que é feito a nível de indivíduo. Se alguém está esperando uma nave da Confederação abaixar ali no Itaquerão, deleta. Eles não vão fazer isso agora, porque a humanidade não está pronta. A humanidade foi treinada para temer a eles. Olha o volume de filmes que nós temos aí mostrando que eles são maus. Então, não vai rolar. Por parte da Confederação, não há um contato em massa planejado para agora, com a atual humanidade. Isso é para depois. Depois quando? Eu não sei. Ninguém me contou. Mas existe um contato com milhões de humanos. Milhões. E no plano espiritual, então, a coisa está escancarada. Porque quando você está do outro lado trabalhando, você cruza com um grey, com um lagarto, com um humanoide, com um insetoide. Você cruza com os caras, eles estão lá. Trabalhando ao lado dos guias de luz, trabalhando ao lado dos guardiões batizados, para estabelecer o plano divino, o projeto divino na Terra. Próximo, por favor. Eles não vieram aqui para resolver os nossos problemas, não. Se solicitados, eles podem, quando muito, nos ajudar a encontrar a solução, porque eles não se colocam na figura paternalista de dar tapinha nas nossas costas. Eles são superiores e nós somos os coitadinhos. Eles olham para nós como irmãos mais novos. É respeito. A diferença é total. O respeito que eles têm por nós, nós não temos. Próxima, por favor. Vamos fugir da ufolatria, o que é errado. A evolução tecnológica é indiretamente proporcional à evolução moral. Logo, um ser que tem uma nave tem que ser santo. Não é. Analisem aqui os países mais evoluídos tecnologicamente. Todo mundo já pensou no mesmo. Moralmente, eles são os melhores? Então, isso aqui é besteira. Quem fala isso está querendo enganar vocês. Tá? Então, toma cuidado. Segundo, todos os ETs são seres do bem. Não é mesmo. Tem muito ET que é horroroso, pior do que humano. Naves virão fazer um resgate em massa. Olha, se eles vêm, eu não tenho passagem, ainda nem passaporte visado. Eu não acredito nisso. Resgate em massa, vão vir os eleitos. Que eleito? Todo mundo é igual, todo mundo é irmão, não existe eleito. Né? Tudo que estamos produzindo é tecnologia extraterrestre. Pessoal, nós também somos inteligentes. Nós também somos criativos. Nós também somos filhos de Deus. Vamos dar valor aos nossos cientistas.
Porque muita coisa tem sido feita e feita de forma extraordinária. Melhorou muito a vida da Terra graças à ciência. Por mais idiota que seja o conceito de que a ciência é Deus. Mas a gente não pode dizer que tudo vem deles. Então, estes conceitos ligados aos extraterrestres são conceitos absolutamente decrépitos, que não podem mais ser usados neste momento. Próxima, por favor. Mas o que é verdade? A Confederação está presente na Terra, observando e interagindo. Sim, está. E interage individualmente, interage. Os ETs confederados não querem invadir a Terra. Pessoal, pelo amor de Deus, você tem que ser, no mínimo, maluco para querer vir para cá. Fome, miséria, doença, agressividade contra animaizinhos, contra crianças, contra a natureza, contra si próprio. Para quê? Só doido quer invadir isso aqui. A Confederação teme a imaturidade humana com poder nuclear. Teme mesmo. E isso me foi dito pela Sheliana. Se nós entrarmos numa guerra nuclear que ameace o sistema solar, eles vão intervir. E existem provas, o livro Terra Vigiada, lançado recentemente pela UFO, quem quiser entra no site da UFO, pode adquirir, custa 60 e poucos reais, tem quase 400 páginas. Ele fala exatamente do desarmamento de ogivas nucleares nos Estados Unidos, documentado por militares. Terra Vigiada, é um livro fantástico para vocês verem o quanto a Confederação já está mostrando que não veio para cá a passeio. Se pusermos em risco, vai ter intervenção. Não nos veem como seres inferiores, mas como irmãos mais jovens, que eu já expliquei por quê. E a maioria deles já passou pelo período de transição que a gente está passando. Então, eles já foram bobocas, como nós somos. Eles já foram orgulhosos, vaidosos, tolinhos, já foram. Assustados, depressivos, já comeram demais, beberam demais, usaram droga, já foram. Já votaram nas pessoas erradas, já foram. Já tiveram cartão de crédito, sistema financeiro, câncer, já tiveram. Mas eles evoluíram. Por isso que eles nos compreendem, porque nós estamos andando no mesmo caminho que eles andaram. Próxima, por favor. Eles estão aqui de modo ostensivo. Este é o agroglifo de Ipuaçu do ano passado, o mais bonito já feito aqui no Brasil, extremamente rico, é uma espiral ligada a uma ampulheta, cada um que tire a sua conclusão, né? E eles estão nos convidando a participar da família cósmica. Muita gente fala mal do Astaxerra. A revista UFO vai lançar agora uma revista só sobre o Astaxerra. Um dos artigos é meu. Um monte de gente fala que não concorda, um monte de gente concorda. Isso é interessante, vai ser uma edição interessante. A Astaxerra, vocês vão gostar de ler. Aí você fala assim, mas o ET fala de amor, mas o ET fala de fraternidade. Ele fala a mesma coisa que os espíritos falam, então isso não é verdade, não é ET. Espera aí, o que é que a gente tem que aprender para poder viver bem? Não é amor e fraternidade? Ele vai falar do quê, gente? Que Itaquerão ruiu? Que nós gastamos dinheiro demais fazendo obras de menos? Ele vai falar qual é o ponto, o que está matando a humanidade. Não é a falta de fraternidade? É sobre isso que ele vai falar. É sobre o que ele fala. Então, dizer que uma mensagem canalizada não é de extraterrestre, simplesmente porque ele fala de fraternidade, é apelar para a ignorância, na minha opinião. Eles não dão nada de graça para nós. Nós temos que descobrir, nós temos que compreender, nós temos que criar, usar da nossa inteligência, porque é aí que a gente cresce. Então, agora, nós já começamos a conhecer muito sobre abduções, com trabalhos extraordinários, como o do Bud Hopkins, do David Jacobs, que falem o que falar. Esse cara tem uma pesquisa como ninguém tem. São 1.400 casos, Marga? 1.400 pessoas abduzidas fizeram trabalho de hipnose ou não com o David Jacobs. É uma casuística para ninguém botar defeito. Né? Aqui, o trabalho que a gente faz, nesses 11 anos de trabalho com os extraterrestres, o que a gente já aprendeu sobre abdução, sobre contato, sobre raças. Então, nós estamos aprendendo. Cada dia, cada vez que nós estamos em contato com eles, nós aprendemos alguma coisa. E nós precisamos nos esforçar para obter as respostas certas. Próxima, por favor. Para eles, tá? Como é que se comporta a humanidade dentro daquele aspecto quântico que eu falei que eles medem? Entre encarnados e desencarnados, nós somos na Terra 25 bilhões de seres hominais. Entre encarnados e desencarnados, tá?
22% desses 25 bilhões estão despertos ou estão despertando. Quer dizer, são espíritos de luz ou são pessoas que estão tentando trabalhar a si próprias, se conhecer, se melhorar, para ser melhor a cada dia que passa. 20% são obtusos, ou seja, são espíritos que não querem o bem, que lutam contra o bem, que não estão nem aí para nada. São o lado oculto da força. Estou terminando. E 58% são adormecidos. São seres que acreditam que o negócio é acordar, ir trabalhar, voltar, tomar banho, jantar, assistir a novela, no fim de semana fazer o churrasquinho na laje, ir beber com os amigos, ir para o shopping comprar coisa, porque eu vivo só para esta encarnação. 58% das pessoas vivem para ter e não para ser. E é esta massa que vai fazer a diferença no final. Entenderam por que nós não temos massa crítica ainda? Suficiente. Né? Mas o que vai acontecer com a gente? Próximo, por favor. Então, a gente sabe pela física quântica que as possibilidades são infinitas. Você está andando numa estrada, você tem o caminho da direita e o da esquerda. Na hora que você escolhe o da esquerda, todas as possibilidades da direita deixam de existir, não deixam? Você pegou o caminho da esquerda. Na esquerda, você tem uma série de possibilidades. Por exemplo, você tem um pé de laranja, de maçã, de pera, de uva, etc. Na hora que você escolhe comer a maçã, as outras possibilidades desaparecem. E porque você comeu a maçã, outra gama de possibilidades acontece. Isto é o futuro. Ou seja, não existe. Como a Margarete fala nas palestras excelentes dela, o passado é real, ele já aconteceu, uma energia real. E o presente é o que eu estou vivendo agora, então ele é real também. E o futuro? O futuro não existe. O futuro depende da escolha do agora. O futuro é sempre si. Tudo pode, né? Então, só temos o agora. Agora, o que é interessante disso é que a massa crítica não precisa os 58%, não precisa ser 51% da humanidade, encarnada ou desencarnada, tem que acordar. Porque se isto é verdade para o mal, não é verdade para o bem. Se você ficar num quarto escuro e acender um palito de fósforo, você produz luz? Então, se você acender uma vela, a luz vai durar mais? Se você acender uma lanterna, ela vai durar mais? Se você acender uma lâmpada, ela vai durar mais? Para a luz, basta um palito de fósforo. Então, a massa crítica que o bem precisa para jogar a Terra para um planeta de regeneração, ou seja, dar o seu salto quântico, ele não é 51% dos seres hominais acordarem. Nós estamos agora a 4% para atingir a massa crítica. É muito pouco. Dá para ser. Percebam, eu não sei se nós estamos nos 22% ou se nós estamos nos 58%, tá? Isso não me foi dito. Eles só deram a estatística. Eu não tive coragem de falar assim, eu estou nos 22%, porque se eu escutasse que eu estava nos 58%, eu ia fechar para balanço. Próxima, por favor. O projeto Contato é DNA dependente. Milhões de abduzidos, milhares de contatados. Será que abduzidos e contatados são seres especiais? Será que são eleitos? Não são. E é por isso que vocês se chocam quando eu falo isso. Nós, abduzidos e contatados, somos servidores da atual humanidade. Nós erramos muito para com o coletivo planetário. Nós precisamos corrigir os erros que cometemos. E sermos voluntários nesse projeto é a nossa forma de agir proativamente. Abduzido e contatado não é alguém para ser endeusado. Ele tem que servir o meio. É para isso que ele acorda. Se não, esquece. Todo abduzido que acha que vai ganhar grana, fama e fortuna porque é abduzido, porque é contatado, que acha que é, sei lá, urbanizador, detentor de alguma chave, de alguma porta, essa pessoa não está servindo a luz, está servindo a escuridão, é óbvio. Porque o abduzido e o contatado está nesse papel porque sabe que fez muita besteira.
e tem que corrigir. E a melhor forma de corrigir é trabalhando para o bem comum. E a maioria não faz porque não consegue nem verbalizar que é. Próximo, por favor. A partir do dia 12 de dezembro de 2012, 12 de dezembro de 2012, 12, começou o que eles chamam de ativação. O que é essa ativação? São ondas de alta frequência que vêm através de músicas. Os CDs da Margareth todos estão com esta psicotronia de ativação, de DNA, de contatados e abduzidos e pessoas que estão buscando a libertação pelo autoconhecimento e por atuarem em prol do bem maior, para que sejam ativos trabalhadores para se atingir os 4% que faltam. 12 do 12 do 12. Ah, eu também quero. Tudo bem, escuta a Margareth cantar que você vai pegar, pelos CDs dela, tem essa ativação, que é proposital. Ela não sabe, nem ela sabe como é que para lá, nem eu sei. Isso é feito em fábrica lá no Amazonas. Eles fazem uma ativação de alta frequência. Por isso que Nessun Dorma é importante. Quais são os sintomas dessa ativação? Sensação de urgência para fazer alguma coisa. Quem está sentindo urgência para fazer alguma coisa e não sabe o quê? Levanta a mão. Ok? 70% dos presentes. Aumento da sensibilidade. Não apenas mediúnica, mas emocional. De repente, você não tolera mais alguém que vem dizer para você que fulano de tal sem dedo é ótimo. Você passa a ter conflitos íntimos em que você começa a discutir com você. Você não suporta a si próprio, está ruim demais, você fica insatisfeito. Insônia. Quem está acordando entre 3 e 4 horas da manhã e não consegue mais dormir? Ok. Insatisfação. Quem anda insatisfeito? Alteração do hábito de vida. Alteração. De repente você quer mudar, não quer comer mais irmão. Você deixa de ser canibal para se tornar um fraterno. Ou mudar mesmo. Você nunca gostou de água, de repente você se sente um peixe. Não quer sair da água. Ou passa a querer aprender arte, aprender a mexer com as mãos, a fazer marcenaria. Necessidade de ter contato com o extraterrestre. Levanta a mão quem anda com essa necessidade. Ok, bem-vindos, saudações, vocês foram ativados. Você pode dar um clique lá para mim? E o futuro, gente? E o futuro? O que vai ser o nosso futuro? Próximo, por favor. Para aqueles que são catastrofistas, e eu não estou entre eles, quando um planeta recebe cristais como o menino Boriska, que hoje vive exilado na Sibéria por causa do bullying que sofreu e porque está se preparando para ser um dos líderes. A menina Kiane, não só pela beleza dos seus quadros, mas pela maravilha das lições que ela dá quando fala. O menino Akrit Javal, que se formou em medicina esse ano por Harvard, e que disse que veio à Terra para trazer a cura do câncer e da AIDS, mas esta cura não é química, é emocional. O meu ídolo, o Ryan Reykjavik, que com 7 anos descobriu que se fizesse uma vaquinha, salvava pessoas de morrer na África de sede. E ele começou um trabalho de formiguinha, e depois de alguns anos ele foi levado lá e ele não entendia por que as pessoas saudavam e gritavam o nome dele. Ele salvou milhões de pessoas de morrer de sede na África. Ele tem uma instituição hoje mundial. Quem quiser ajudar, é só dar R$30 por mês para os Médicos Sem Fronteira, que esses R$30 são doados para a Fundação do Ryan, para se cavar poços na África. R$30 por mês, gente, R$1 por dia. É menos do que você gasta para ir no cinema. R$30 por mês. Pode ser no cartão de crédito, pode ser em boleto bancário. É só entrar no site dos Médicos Sem Fronteiras e se inscrever. Tá? Vale a pena tirar irmãos da morte. Tirar irmãos da morte. R$30 não é nada. Né? Próximo, por favor. O futuro só depende de nós. E eu honestamente espero que este quantum extraordinário que vocês fizeram agora, que está emocionante, os extraterrestres não têm emoções como nós, né? Eles não são emocionais.
Os Greys parecem clones, porque eles abusaram da clonagem, eles não perderam a fé, era só ciência, acabou com tudo lá, família, não tinha nada. E eles começaram a criar clones para tirar os órgãos dos clones e pôr nos seus próprios corpos para viver eternamente. Então, eles perderam a diversidade biológica. Uma raça que perde a diversidade biológica está condenada à extinção. Por isso, eles vieram para cá, porque o nosso DNA raiz é o DNA raiz deles. Eles vieram para cá para criar híbridos que salve a eles. E nestes espíritos, nesses corpos híbridos, estão nascendo espíritos missionários que estão levando para eles o ressentido do todo, a recomunhão com Deus, a fraternidade pela emoção. Eles, hoje, exibem emoções. Então, tem um Grey que eu nunca vi, porque eu nunca vi uma cabecinha, a cabeça dele, eu só consigo distingui-los pela cabeça. Ele estava olhando para vocês e houve um momento que deu uma subida energética muito grande no grupo. E os olhos deles brilharam, o olho dele brilhou lágrima. Isso significa que tem esperança para todos nós. Porque eles e nós somos a mesma coisa. A fonte criadora, Pai Celestial, Deus, o nome que você quiser dar, é uma energia que está em cada átomo de tudo que existe. Não existe separação, nós somos contínuos, contíguos uns com os outros. Porque o Deus que está nos teus átomos está nos meus átomos. Na hora que nós compreendermos isto que Jesus veio pregar e que viveu, nós estaremos dando a massa crítica necessária para que o planeta pule para a regeneração, sem uma terceira guerra mundial, sem doenças que dizimem a humanidade, sem fome, sem destruição, que se pare esse horror que estão fazendo com os animais aqui no país e no mundo inteiro. Percebe? É só entender, eu e você somos um. Só vai estar bom para mim quando também estiver bom para você. Então, esse futuro está na nossa mão. E eu espero que todos nós sejamos muito proativos para nos conhecermos, nos compreendermos, nos corrigirmos, nos perdoarmos, nos amarmos e estender tudo isso ao nosso semelhante. Muito obrigada.